dentro do que você conhece do modelo de gestão que nós temos do governo. Se o governo decretasse hoje um toque de recolher, o argumento é combater o crime organizado, mas tem um toque de recolher. Você não pode mais ir para a rua. Você confiaria no governo? Pois é. Acabou de ser anunciado uma matéria da CNN que trata de um toque de recolher, que colocou o Brasil inteiro em alerta. Apesar de não ser dentro da fronteira, faz divisa com a fronteira e o Brasil ficou em alerta. E a grande questão é, será que o Brasil vai imitar e fazer a mesma coisa aqui também? No que a gente já conhece, se isso acontecer, acho que os piores criminosos que eles querem fazer um toque de recolher que não podem sair na rua são os bolsonaristas. Agora, vamos falar aqui dentro da eleição, dentro do que está acontecendo aqui dentro do Brasil. A esquerda está entrando no modo desespero, está ficando em pilha, paranoia total. Por quê? Porque a direita está aprendendo a regra do jogo. Até hoje, aquele episódio da Polícia Federal pegando o cara lá com a faixa de ladrão na sacada do prédio, está dando repercussão. E você vai entender o porquê que isso tem muito mais um caráter eleitoral, diz muito mais do que só um meme e uma brincadeirinha. O Lula está entrando no modo desespero. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre as ações do Donald Trump. Inclusive, tem a ver com o escudo das Américas, tem a ver com o toque de recolher que eu vou falar para vocês. E essas ações do Donald Trump, os próprios petistas já reconhecem que levarão o Flávio Bolsonaro à presidência da República. E sabe, não é pouco não. Tanto que o pessoal da esquerda já está entrando no modo desespero. Tá tendo quebra-pau, briga. Até poucos dias atrás a briga era só aqui dentro da direita. Todo mundo falando, nossa, mas a direita está brigando o tempo inteiro. Não. Agora é a esquerda que está desesperada. A gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês. Então sejam muito bem-vindos. Prazer enorme, honra gigantesca em estar mais um dia aqui na sua casa, tá? Para você que está nos acompanhando agora, hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. Este é o nosso primeiro editorial do dia. A gente já está na tela do editorial central aqui. Fiz uma enquete com vocês, se vocês preferiam o modo claro ou o modo escuro para a gente estar usando aqui para vocês. E vocês, optaram pelo modo claro. Então a gente vai estar usando aqui o modo claro para vocês aqui, beleza? Então o editorial central, é bom que você pode ver todo dia aqui a data do editorial, dia 4 de maio. Tudo bem? Então vamos para cima. Vamos começar com essa matéria aqui, ó. Governo impõe toque de recolher rígido contra o crime organizado. Vamos lá. Governo impõe toque de recolher rígido contra o crime organizado. Eu estou falando do governo do Daniel Noboa, que faz divisa aqui com o Brasil. O governo de Daniel Noboa decreta restrições em 9 províncias estratégicas para sufocar as facções narcoterroristas e retomar o controle de segurança nacional. Onde está o ponto interessante? Onde está a pegadinha aqui? O Petro, que é o presidente da Colômbia, esquerdista, amiguinho do Lula, está entrando no modo desespero. Por quê? Porque o Petro, ele não está conseguindo controlar o crime organizado na fronteira e a turma das Farc, a turma dos guerrilheiros estão invadindo para dentro do Equador. E o Equador quer entregar números significativos no combate à violência. Ele está tentando implementar de toda sorte o modelo Bukele. E isto é algo interessante de se falar, tá? Por que é algo interessante de se falar? A gente está fazendo agora um teste de exportação do modelo Bukele para um outro país. O Noboa quer fazer isso. Está tendo resultados. Segundo ele, 95% dos membros das facções já foram presos. Os líderes das facções foram presos. Mas ele argumenta que está sendo exportado criminosos da Colômbia para dentro do Equador. O presidente do Equador, Daniel Noboa, iniciou nesse domingo, 3 de maio, um novo toque de recolher em 9 províncias para conter a escalada de violência promovida por grupos criminosos. A medida, que vigora diariamente das 11 da noite às 5 da manhã até o dia 18 de maio, foca em regiões com alta concentração de crimes e a presença de cartéis do narcotráfico. De acordo com o decreto, as autoridades agora possuem poderes ampliados para realizar buscas domiciliares e interceptar comunicações em tempo real, visando neutralizar ameaças iminentes à ordem pública. E a gente tem a matéria do CNN, que a gente vai colocar agora para vocês, mas, num momento de tensão,
estão falando até numa possível guerra. Teve troca de farpas entre o presidente da Colômbia e o presidente do Equador, Daniel Noboa e Petro. Tem o Brasil que está na mira do escudo das Américas e dos Estados Unidos, justamente sobre o argumento das facções criminosas, e aí acendeu um alerta vermelho. Eu estava até conversando, um seguidor me parou na rua, mandar um grande abraço, né, para o seu Fernando. O senhor parou comigo e falou: doutor Sandro, ele comentou isso comigo ontem, né? Falou: Sandro, e se o governo Lula também quiser aproveitar, porque o Equador fez, e decretar um toque de recolher aqui para interferir nas eleições, falando que ele está combatendo o crime organizado? Mas, na verdade, ele só vai perseguir bolsonaristas. Risco é real, existe, né? Mas não acredito que vá acontecer. Acompanha comigo o trechinho da matéria curtinha aqui para vocês. E começa hoje um novo toque de recolher no Equador. Essa medida deve valer até o dia 18 de maio, notícia destaque no site da CNN. O toque de recolher estará vigente entre as 11 da noite e as 5 da manhã no horário local. Abrange 9 províncias e 4 cantões do país. Segundo as autoridades, essas são áreas que apresentam a maior concentração de crimes e presença de grupos criminosos. O toque de recolher inclui restrição à circulação de pessoas. Haverá exceção para quem for ligado aos serviços de saúde e às forças de segurança e resposta a emergências. O novo decreto também facilita a busca e apreensões e possibilita a revisão de e-mails e mensagens. Pois é, pessoal. O grande ponto que fica aqui, né, o grande questionamento é: e se isso rola aqui no Brasil? Se rola aqui no Brasil, você que faz hashtag, você que faz postagem, vai ficar na mira. Dá uma olhada, por exemplo, nisso aqui. Hashtag, abre aspas, ladrão viraliza fora das redes sociais. Cidadão está espalhando faixas com a escrita ladrão. Muitos veem como manifestação política. O que está rolando aqui? Muita gente está fazendo a publicação de faixas com a palavra ladrão. E aí um resolveu inovar. Ele colocou num carro daqueles que tem um telão, né, a faixa ladrão ali, e saiu andando pela cidade. Você já mandou fazer sua faixa? Eu tô pensando em colocar uma faixa aqui, né? Dizendo assim, ó, eu não gosto de ladrão. Eu vou melhorar a faixa, eu vou colocar, eu não gosto de ladrão. É uma coisa que eu posso colocar para expulsar os ladrões, onde quer que eles estejam. Mas dá uma olhada nesse vídeo aqui comigo. Eu tô aqui, apareceu um artista que tô filmando o caminhão aqui, ó, prestando um serviço pra comunidade. Aí, o cidadão apareceu aqui e perguntou: isso aí é pro Lula? Eu falei pra ele assim: pensa um pouquinho, ele só deu um sorriso. Vamos lá, né? Agora, se você é do tipo de pessoa que acompanhou isso aí e, sinceramente, não gosta de ladrão, coloca aí, escreve hashtag ladrão aí nos comentários. Você não gosta de ladrão, qualquer tipo de ladrão, escreve aí nos comentários ladrão. Vamos lá. Matéria boa também. Quebra-pau na esquerda radical. Militante comunista é expulso e mostra a racha da esquerda em busca de cargos. Vocês já viram eu falar sobre o tal do Jones Manuel. Jones Manuel, esse cara é perigoso. Por quê? Porque ele é inteligente, tá? Ele é um cara que tem uma narrativa, que tem uma retórica muito poderosa. Muito poderosa. Só que assim, o cara tá com as ideias totalmente deturpadas pro lado comunista. Uma coisa absurda, absurda. Influenciador comunista abandona o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário após divergências sobre a estratégia eleitoral e propaganda. Filiação ao PSOL e apoio a Lula expõe o oportunismo da esquerda, que prega revolução, mas corre atrás de cargos e verba pública. Todo comunista só quer uma coisa: mamar nas tetas do Estado. Todo comunista só quer isso. E aí esse Jones Manuel aqui é um cara que tem uma retórica, ele tá sempre lá no podcast dos meus amigos, né, do Tchorró, do Robertinho, lá do podcast Três Irmãos. O cara tá sempre lá. E o cara é radical. As ideias dele é radical, do tipo de expropriação da propriedade privada. É ideia radical comunista mesmo. Só que ele foi expulso, entrou em tretas com o partido dele, foi expulso. Por quê? Porque agora ele viu que o melhor caminho é ter o apoio da turma do Lula, que ele tanto atacava,
E aí mostra que o racha está acontecendo dentro da esquerda. O influenciador e historiador Jones Manuel foi desligado do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário após forte ruptura interna. O Comitê Central do partido divulgou nota oficial comunicando o fim da relação, motivada por divergências inconciliáveis sobre a tática eleitoral, controle da propaganda partidária e o modelo de organização revolucionária. Jones Manuel, que acumula milhões de seguidores nas redes sociais, decidiu disputar as eleições de 2026 pelo PSOL, partido que integra a base aliada do Lula. A saída marca mais um fracasso retumbante do campo da esquerda revolucionária, que se divide enquanto sonha com o poder institucional. A verdade é uma só. Eles falam, mas na verdade eles só querem uma coisa: o bom e velho carguinho. Tá? Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre isso aqui. Ó. Lideranças conservadoras avaliam que sanções contra Moraes e o combate ao crime organizado fortalecerão o discurso de Flávio Bolsonaro nas próximas eleições presidenciais. O Metrópolis chegou a fazer uma matéria, e nessa matéria, o Metrópolis argumentou que o Flávio Bolsonaro, se ele receber o apoio direto do Donald Trump, isso poderá ser utilizado pela esquerda e será ruim para ele. Então, a ideia inicial não é que o Flávio receba o apoio direto do Trump. O Trump, eu apoio Mr. Flávio Bolsonaro. Não vai acontecer. Não é bom pro Flávio. Por quê? Porque o Lula vai falar em interferência, pode argumentar depois fraude nas eleições. Sim, a esquerda faz isso. O Flávio Dino lá atrás fez isso. Então, eles só inventam moda para prender quem eles não gostam mesmo. Essa é que é a verdade. Agora, a realidade dos fatos é que essas duas estratégias, se bem aplicadas, vão dar resultado. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, poderá ter sua candidatura à presidência do Brasil significativamente fortalecida por duas pautas estratégicas conduzidas pelo governo de Donald Trump nos Estados Unidos. De acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópolis, em 3 de maio de 2026, aliados do parlamentar acreditam que a pressão internacional sobre o judiciário brasileiro e o combate severo às facções criminosas serão pilares decisivos para atrair o eleitorado conservador e consolidar o nome do filho do Jair Bolsonaro, né, do nome do filho mais velho do Bolsonaro. Agora, o que a gente precisa ter em mente aqui? O Flávio Bolsonaro vai ter que aumentar o discurso, tá? E é provável que o Flávio, ao se reeleger em 2026, tem que fazer que nem o Noboa. Tem que colocar um plano Bukele aqui no Brasil, senão não vai resolver o problema. Agora, se o Trump volta a colocar a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, se o Trump volta a fazer pressão em cima do judiciário brasileiro, hoje grande parte dos brasileiros tem ranço do judiciário, tem ranço do STF. Isto aí trará pontos positivos. O PT está querendo brigar, querendo comprar a marcha antissistema. O PT está querendo falar em impeachment de ministro do STF, em reforma do judiciário, tentando trazer isso para si. Mas já colou a imagem do PT com o STF, com o judiciário. Ele não vai conseguir desvincular há poucos meses da eleição. Então, a pressão do Trump contra o judiciário brasileiro vai favorecer o Flávio Bolsonaro, assim como a pressão contra o crime organizado. São duas coisas que o brasileiro médio vê no mesmo patamar. Facções e o judiciário brasileiro. Infelizmente, não era para ser assim. Então, isto beneficiará Flávio Bolsonaro. Vamos lá. Já pode chamar de genocida? O governo Lula perde 260 milhões em vacinas e incinera 8 milhões de doses. A auditoria do Tribunal de Contas da União revela que a demora do Ministério da Saúde em 2023 resultou na perda de 260 milhões em doses da Coronavac, com 8 milhões de doses incineradas por vencimento. O mesmo grupo que acusou o Bolsonaro de genocídio agora silencia ou culpa o ex-presidente. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União aponta que a demora do Ministério da Saúde sobre o governo Lula em concluir o processo de contratação favoreceu a perda de ao menos 260 milhões em vacinas Coronavac. As doses foram compradas em 2023 após negociação que se arrastou por mais de 7 meses. Dos 10 milhões de doses adquiridas, pelo menos 8 milhões nunca saíram do armazém e foram incinerados por causa do fim da validade, conforme revelou a Folha de São Paulo. O Ministério da Saúde respondeu culpando Bolsonaro pelo abandono dos estoques e alegando ter seguido as diretrizes
eles tiveram um governo de transição. O mote, o assunto mais falado era justamente tal da coronavírus, do Bolsonaro que não trouxe as vacinas. Como assim que 4 meses de transição, mais vários meses do governo Lula, foi ao final do governo Lula que teve o vencimento das vacinas? Como assim eles vêm jogar a culpa no Bolsonaro? É patético, não caia nessa. E tá aí a matéria da Folha de São Paulo mostrando que é a própria Folha. Demora em compra favoreceu o desperdício de 260 milhões em Coronavac. Já pode chamar de genocida? Já pode chamar de como é que chama? De negacionista? Né? É o PT sendo PT. Vamos lá. A gente falou sobre o judiciário agora. Isso aqui é um dos retratos claros do judiciário. Presidente do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Esses que vivem ferrando. Sempre o empregador é o errado. Você vê que o empregado está mentindo à torta e à direita. E o juiz sempre fala, não, doutor, tem que fazer um acordo aí. Não, mas ele está mentindo em tudo. Eu quero provar que ele está mentindo. Não. Faz um acordo que é melhor, porque eu posso te condenar muito alto. É sempre assim, não é? Você que é empresário, você já não passou por esse problema? Fala a verdade pra mim, tá? Você que já passou por essa situação, não é assim que funciona? Ou eu tô mentindo? Ou eu tô mentindo pra você? Né? Presidente do TST declara ser vermelho e provoca crise de imparcialidade no judiciário. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Eu vou te fazer uma pergunta clara, objetiva, demais. Quando eu falo, dentro do espectro político, em cor vermelha, você vestiria uma camisa vermelha para defender ou azul? Quando eu falo em vermelho, você pensa em quê? Esquerda. Em azul, direita, não é? Em declaração polêmica, o ministro Lélio Bentes Correia, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, assume alinhamento ideológico e ataca opositores, gerando forte reação no meio jurídico. O ministro Lélio Bentes Correia, atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho, causou profunda indignação ao declarar-se publicamente como vermelho durante um evento institucional recente. Em sua fala, o magistrado não apenas assumiu a cor ideológica específica, mas também desferiu ataques diretos ao que chamou de azuis. E a direita, né? Associando-os a interesses escusos e contrários ao bem-estar social. A postura fere o princípio basilar da magistratura, que exige imparcialidade absoluta de quem detém o poder de julgar, especialmente no topo da hierarquia do judiciário trabalhista brasileiro. E aí eu tenho um trecho aqui que foi publicado lá no Estadão. Acompanha comigo. Eu não desanimei, em nenhum momento. Eu não perco uma noite de sono, porque eu acordo com a vontade de lutar por essa justiça que eu trabalhei 40 anos. Trabalho há 40 anos. Quis o destino que nesse momento eu estivesse à frente do tribunal. Eu quero agradecer um grupo de colegas do tribunal que tenha consciência daquilo que nós precisamos fazer lá e daquilo que nós enfrentamos. Mas eu quero dizer para os senhores, porque isso tem sido dito, e ficar muito claro, não tem juiz azul nem vermelho. Eu sou do tempo em que todos nós, com os nossos diferentes pensamentos, trabalhamos pela defesa e o fortalecimento e o crescimento da justiça do trabalho. E eu tenho trabalhado nesse sentido, porque eu venho dessa geração que trabalhou pelo fortalecimento e crescimento. E eu diria que não tem azul ou vermelho, tem quem tem interesse e tem quem tem causa. Nós, vermelhos, temos causa, não temos interesse. E que fique bem claro isso, para quem fica divulgando isso aqui no país. Nós temos uma causa. E eles que se incomodem com a nossa causa, porque nós vamos estar lá lutando o tempo todo na defesa da nossa instituição, porque as pessoas vulneráveis desse país precisam de nós. E a Constituição nos dá o poder para isso. Então, não tenho preocupação com os azuis, mas com os vermelhos. Muito obrigado a todos. Qual a opinião de vocês? Sinceramente, essa postura de um juiz, né? Um juiz, Tribunal Superior do Trabalho. Essa postura é a postura esperada por vocês? Essa é a postura que você realmente acha que um magistrado deve ter? Pois é.
Acredito que não, né? Vamos lá, matéria do Nicolas Ferreira. Tribunal de Contas da União arquiva investigação sobre Nicolas Ferreira e jatinho de Vorcaro. A gralhaiada da esquerda começou uma gritaria, dizendo que o Nicolas Ferreira teria usado o jatinho do Vorcaro. Oh, meu Deus, como o Nicolas é corrupto. Pois é, até hoje nunca acharam nada do Nicolas, senão esse menino já estava preso há muito tempo. Disseram que o Nicolas, durante o período de campanha de Bolsonaro, em 2022, ele usou um jatinho do Vorcaro. Tá. O Nicolas não sabia nem quem era o dono, ele fez uma ação de campanha. Só que tem como vincular isto a qualquer ruptura moral do Nicolas. Vorcaro não tinha condenações, nem estava acontecendo. Foi em 2022, nem estava acontecendo os escândalos do Banco Master. E o Nicolas não sabia do que se tratava, mas a esquerda fez questão de fazer um auê em cima disso. Veio o Tribunal de Contas da União e tirou essa investigação, mas sempre vem a pegadinha. Eu sei o que eles querem. Nicolas vai ficar inelegível até as eleições. É isso que eles querem. Não sei se vão conseguir, mas é o que eles querem. O Tribunal de Contas da União aponta falta de indício de uso de verba pública e remete à análise de possível doação irregular de campanha para a competência da Justiça Eleitoral. Meu amigo. Aí é a Justiça Eleitoral que vai definir. O Tribunal de Contas da União decidiu em acórdão, relatado pelo ministro Antônio Anastasia, quem diria Anastasia, ministro do TCU, resolveu arquivar a representação que investigava o uso de um jatinho particular pelo deputado federal Nicolas Ferreira. A investigação buscava apurar se houve irregularidade no uso da aeronave ligada ao empresário Daniel Vorcaro durante a campanha de 2022. Conforme a decisão, formalizada em 3 de maio de 2026, não foram encontrados indícios de uso de recursos públicos. O tribunal entendeu que a análise de suposta omissão de doação eleitoral cabe exclusivamente à Justiça Eleitoral, para onde o processo foi encaminhado. Então, realmente, só a Justiça Eleitoral vai determinar ali. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui. Moraes determina prisão imediata de piloto catarinense. Vocês viram essa aqui, né? O empresário William Frederico, essa matéria é do dia 2, tá? Que foi feita a determinação por parte do ministro Alexandre de Moraes. O empresário William Frederico Jäger foi condenado a 5 anos de prisão por participar de bloqueios na BR-470 após eleições de 2022. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a prisão imediata do empresário e piloto catarinense William Frederico Jäger, em decisão publicada nesse sábado. Jäger foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto por atuação em bloqueios na rodovia BR-470 na região do Rio Sul, ocorrido logo após o pleito presidencial. Qual que foi, né, a visão aqui? O cara nem esteve em Brasília. Essa é o grande mote, né, o grande cerne da questão. O cara nem em Brasília esteve. Nem lá ele teve. Tá? Não aconteceu essa ida dele em Brasília. E mesmo assim o cara pega agora uma condenação pesada, uma coisa absurda, como se fosse um golpista. É absurdo, né? Vamos lá, dando continuidade aqui. Jornalista português faz campanha por expulsão de Luana Piovani de Portugal. Você lembra da Luana Piovani, né? Aquela artista, aquela loira lá. Pois é, o Sérgio Tavares, ele está fazendo uma campanha pesada contra a Luana Piovani para que ela seja expulsa de Portugal. Dá uma olhada nisso aqui. Então ele está pressionando junto ao partido Chega, e aí ele está usando junto ao governo de Portugal justamente os argumentos que eles usam, do racismo. Dá uma olhada, a matéria foi divulgada no Poder 360. Aqui em Portugal está uma gaja que eu tenho que vos dizer, é uma Luana Piovani, eu não sei quem é esta gaja, eu não faço puta de ideia quem é esta gaja. Eu vou-vos mostrar 15 segundos do que ela disse, e depois digam-me nos comentários quem é esta porca, porque até a maneira dela... Chamou ela de porca, né?
Chamou ela de porca. Falar mete nojo. É que uma voz arrastada. Veja, digam-me aí nos comentários quem é esta porca e vamos ouvi-lo. Explica como é que um brasileiro pode morar em Portugal e pode ser a favor do Chega que está querendo mandar a imigração embora. Como é que preto é de direita? Como é que preto é de direita? Eu estou aqui a procurar aqui quem é a Luana Piovani. Estou aqui no Google. Luana Piovani é uma atriz, apresentadora, uma antiga modelo, blá 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 blá. Mudou-se para Portugal. Mudou-se para Portugal! A menina mudou-se para Portugal, pois é. Então andou a fazer o L, mas afinal não quer estar aí a levar com os crimes e para roubar o celular para tomar uma cervejinha. Afinal mudou-se para cá. Afinal a picanha, Luana Piovani. Pois é, mas ela diz que não sabe como é que os brasileiros votam no Chega. Não sabes, Luana, não sabes. É muito fácil porque o Chega defende imigração regulada e que entra em Portugal gente de bem. Não é gente muçulmanos que venham para aqui impor as suas religiões, gente que venha aqui cometer crimes. E aí, pessoal? Alguém discorda do Sérgio Tavares aqui? Ele que é português falando mal de uma brasileira. Vocês vão defender a brasileira ou o português? Nessa, desculpa aí, mas eu fico com Portuga. Vamos lá, treta acabando do lado da direita. Menos mal. Só falta agora, né, o Flávio Bolsonaro assumir uma aliança com a Michelle Bolsonaro logo para 2026 e acabar com as tretinhas. Acabar com lenga-lenga, né, com o enjoozinho. Silas Malafaia declara apoio a Flávio Bolsonaro para a presidência. Líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo oficializa aliança com o senador e critica pressão por nomes alternativos da direita. O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, oficializou neste domingo o apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Durante culto realizado na Penha, no Rio de Janeiro, conforme noticiado pelo Metrópolis em 3 de maio de 2026, Malafaia afirmou que este é o tempo de apoiar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder religioso minimizou as críticas internas e pressões por outros nomes, como Tarcísio de Freitas, reforçando a união do campo conservadores em torno da família Bolsonaro para o pleito. Quem te viu, quem te vê, hein, Malafaia? Quem te viu, quem te vê? Pois é, o Malafaia que era um assíduo defensor do Tarcísio de Freitas, da chapa Tarcísio e Michele, parece que cedeu. Cara, o jogo fica interessante a partir do momento que a gente começa a perceber que eles estão entrando no modo desespero. Mas você quer entender por que agora todo mundo está indo pro lado do Flávio Bolsonaro? Porque o Flávio Bolsonaro foi validado. Até o Janones já admitiu o desespero. Janones admite que Flávio Bolsonaro é o maior risco para o PT. Em entrevista, o deputado de esquerda reconhece que o senador possui baixa rejeição e alta capacidade de articulação política. E aí o deputado André Janones admitiu em entrevista recente, divulgada em maio de 2026, que o senador Flávio Bolsonaro representa a maior ameaça eleitoral ao PT, entre os filhos do ex-presidente. Acompanhe esse trecho aqui comigo, vale a pena acompanhar. Eu vi muitas pessoas comemorando quando anunciou o nome do Flávio como candidato. Eu não esbocei nenhum tipo de comemoração. É um candidato dificílimo, é o que eu menos gostaria de enfrentar. Né, porque o Eduardo carrega consigo uma rejeição, o outro filho mais novo, o Carlos, também carrega uma rejeição, o Bolsonaro então nem se fala, e o Flávio tem uma situação interessante que é o fato de ninguém o rejeitá-lo diretamente. A rejeição do Flávio ela é herdada do pai. Dificilmente alguém tem aquele sentimento visceral de raiva, de ódio do Flávio. Mas a aprovação também é pelo pai. A aprovação também é do pai. Ele tem esses dois lados. Exato. Ele herda a aprovação do pai e ele herda a rejeição do pai. Agora, quando você se mostra em uma campanha eleitoral, é mais fácil de escolar da rejeição. Olha, o desequilibrado é o meu pai. Eu sou o candidato que me vacinei. E a parte positiva? A parte positiva vem naturalmente. Essa ele vai continuar carregando só pelo sobrenome. Estou dizendo isso, eu estou fazendo então uma análise pessimista, né? E aí que as pessoas confundem. Isso aqui não é um pessimismo de dizer, então nós vamos perder a eleição, vamos cruzar os braços. Não, isso aqui é uma análise de quem diz, olha, a eleição não está decidida, é uma eleição difícil, a gente precisa ir para o enfrentamento e principalmente a gente precisa entender que eleição é emoção, não é racionalidade. Nós vamos comparar os dados, nós vamos mostrar as entregas, as pesquisas estão aí e elas provam que hoje, infelizmente, eu acho isso péssimo, mas o eleitor não valoriza tanto a entrega.
Existe uma boa parcela do eleitorado que diz o seguinte: quem fez mais pelo país? Lula. E você vota em quem? No Flávio. Ou se fosse o Jair, no Jair. É aquela coisa do sentimento, do intimismo. E por que isso? Porque aí a minha visão é que a direita, a extrema-direita, ela sabe se comunicar anos-luz à nossa frente, 1000 vezes melhor. E aí eu ouço pessoas dizendo o seguinte: comunicação não é tudo. Eu sempre digo assim, infelizmente, eu falo isso com um lamento profundo, nos dias atuais é quase tudo. Pois é. É desespero total. Essa turma está em desespero total. Vocês sabem disso. Sabem que eles estão no modo desespero. Bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês. Para quem gostou das matérias que a gente trouxe e quer aprofundar um pouco mais nas matérias, www.editorialcentral.com.br. O jornal Editorial Central está vindo sempre com informações novas, com notícias novas para vocês. Bom, dito isso, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, e a gente continua trazendo sempre conteúdo relevante para vocês aqui. Bom, desde já muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Voltamos daqui a pouquinho, hora do almoço, com mais um conteúdo para vocês.